bem-vindos, juniores. A paz do Senhor para vocês, tá? Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula gloriosa, para falarmos da Bíblia, da palavra do Senhor. E eu quero já pedir a vocês que vocês se inscrevam aí no canal, que vocês dêem o like aí de vocês, ative o sininho para receber as notificações, é muito importante isso, tá bom? E participa conosco aí do chat, tá? Coloca aí, vamos interagir aí no chat, tá? Façam as perguntas de vocês, as dúvidas, coloca aí que a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula que está começando agora. Então, eu quero pedir vocês que vocês já pegam os seus caderninhos, tá? De oração, tá? Os salmos, a Bíblia, não pode faltar, que é a palavra de Deus, tá? Esteja aí em mãos. E a nossa revista, tá? Que hoje nós iremos estudar a lição número 11, tá bom? Uma lição muito gloriosa, tá? Que vai falar muito aos nossos corações. Então, agora nós vamos orar para iniciar a nossa aula de hoje, tá? Caderninho em mãos, tá? Vamos abrir no dia 14 e vamos fazer a nossa oração dos salmos. Vamos lá, já vai estar aparecendo aí na telinha aí para vocês acompanharem, vocês visitantes, tá? Que não tem, vocês podem baixar também no site, tá? O caderninho de oração, mas se vocês não têm ele em mãos agora no momento, vocês podem estar acompanhando aí na telinha. Vamos lá? Todos juntos então? Então vamos lá. Deus olha do céu e vê aqueles que o buscam de coração. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Orando os salmos. Senhor, não quero que nada atrapalhe minha comunhão com Deus. Querido Deus, ajuda-me a continuar essa jornada de oração. Quero aprender mais do seu amor a cada dia. Agora nós vamos orar pelas crianças de Burkina Faso. Vamos lá? Senhor, seja com as crianças que perdem seus pais, que são sequestrados e mortos por sua fé em Jesus. Que essas crianças possam seguir firme na fé em Cristo. Vamos orar por essas crianças, pelas nossas vidas, né? Para que Deus, neste momento, que a tua infinita misericórdia, que o Espírito Santo, ele nos dê graça nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, que nesta manhã o teu Espírito Santo nos encha da tua graça. Que ele nos dê alegria no Espírito Santo. E que o Senhor fale conosco através da tua palavra neste momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo neste momento invada o coração de todos que estão nos assistindo neste momento, dos lares que estão abertos agora para a tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, por essa manhã maravilhosa e faça a obra em nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos lá? Vamos iniciar nesta manhã a nossa lição. Vamos abrir, vamos lá? Vamos abrir a nossa lição 11. O que fala a nossa lição de hoje? Todos sabem? Qual o título da nossa lição? Felizes os que são firmes em servir. Que coisa gloriosa, né? É servir ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, agora nós vamos ler o quê? O nosso texto áureo, tá bom? Vamos ler todos juntos o nosso texto áureo de hoje? Vamos lá? Estejam alertas, firmes, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Todos acompanharam aí o texto áureo? Então, olha só.
eu queria que vocês colocassem aí, já no chat aí, vamos lá, ajuda a tia aí. O que é servir? O que vocês acham que esse texto fala, né? Que o título da nossa lição aqui, ó, fala felizes os que são firmes em servir. O que é servir? Vai colocando aí. O que vocês acham que seja o significado dessa palavra servir, tá? De acordo com a Bíblia, né? E o texto áureo também, ele fala que nós sejamos corajosos e fortes. Esse corajoso, será que esse corajoso é o quê? Será que é a gente não ter medo de nada, a gente enfrentar tudo, a gente achar que nós somos, né, o bambambam, né, somos os super-heróis e ninguém tem medo de nada, enfrenta tudo? E o forte? O que significa que está falando esse versículo? Que sejam fortes. Ah, fortes, então deve ser, né? Aqueles, né, que vão para academia, né? E faz academia, fica com músculo, né? Grandão lá. Então, é isso que tá falando a palavra? Será que é esse tipo de forte, né? Física que está falando aqui, esse versículo? Coloque aí no chat, dê a sua palavra, a sua opinião aí no chat, que a gente vai falar muito sobre isso, tá? O que é ser corajoso, que está falando esse versículo em Coríntios, que Paulo fala. O que é ser forte, o que ele diz que precisamos ser fortes, né? E é uma palavra, né, muito forte para as nossas vidas, né? Então, nós agora vamos ler o texto, né, que está aqui na nossa revista já, né, que é em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ver quem consegue achar primeiro. Quem não tem a Bíblia devocional, tá? Fica em 1 Coríntios, vamos ler o primeiro, 3, de 1 a 9, tá? Quem tem a nossa Bíblia devocional, fica na página 208. Vamos lá? Vamos lá todos juntos. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Que palavra gloriosa, né? Agora nós vamos para o outro, que fica, outro versículo que fica, versículo 15, capítulo 15, versículo 58, tá? Na nossa Bíblia devocional fica na página 255. Vamos lá? 255. Então, vamos lá. Capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Acompanhe aí agora na sua revista, tá?
O que que fala essa palavra? Nós perguntamos para vocês aí o que que é servir. O que que vocês acham que é servir? Cumprir e obedecer os mandamentos do amor. É isso que fala a nossa palavra. Servir é isso. É cumprir aquilo que Deus deixou aqui na palavra dele para que façamos tudo para Ele, com amor. Né? E forte? O que que significa forte que nós falamos? Né? Demos até o exemplo, se é pessoas, né, que vão para a academia e ficam com músculos grandões, né? Forte, está falando desse forte? Porque quando nós falamos forte, né, a Bíblia, a palavra de Deus e Deus, ele vai contrário a isso. Por quê? Porque quando nós damos o significado de forte, né, é uma pessoa, né, que consegue, né, pegar peso, que enfrenta tudo, que, né, que está no auge, né, que consegue fazer as coisas sem precisar das pessoas, pega as coisas com facilidade. Então, esse é o significado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos diz que quando estamos fortes, é porque estamos fracos. Olha que coisa. E quando estamos fracos, a palavra diz, é porque estamos fortes. Você viu que Deus, ele vai contrário, né, àquilo que a imaginação do mundo, ele coloca, né, porque quando nós falamos que estamos fortes, que olhamos que seja uma pessoa forte, na verdade, nós estamos falando de algo espiritual, nós estamos falando de algo sobrenatural, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando da nossa vida espiritual com Deus, né? E a palavra, ela diz hoje que Paulo, ele viajava por várias regiões, né? E uma dessas regiões, por onde ele passou, foi em Corinto, né? Uma igreja onde Paulo era uma pessoa que ele abria igrejas, né? Ele formava igrejas, né? Ele aconselhava igrejas, ele pregava ali a palavra de Deus. E lá em Corinto foi levantada essa igreja, uma igreja, né? A palavra diz que era uma igreja forte, né? Uma igreja fervorosa, né? Só que como Paulo, ele era um missionário, né? E ele viajava por várias regiões, ele não ficou ali. E mais tarde, ele ficou sabendo de como estava essa igreja. E o impressionante é que o que chegou, né, ao conhecimento dele, aos ouvidos dele, é que essa igreja já estava em decadência. Essa igreja já tinha perdido a visão de Cristo. Aquilo que ele deixou, aquilo que ele ensinou, já estava se perdendo entre a igreja. E por que isso aconteceu, será? Porque as pessoas começaram a deixar de olhar para Cristo. As pessoas deixaram de estar na dependência de Cristo, deixaram de amar as coisas de Cristo. E quando isso acontece, o que acontece conosco? Nós começamos a nos enfraquecer. O nosso olhar, ele já começa a ter uma outra direção que não é a de Cristo. E Paulo aqui fala que ele escreveu uma carta, né? Ele escreveu uma carta à igreja de Coríntios. E nessa carta, o que ele colocava nessa carta? Nessa carta ele falava aos irmãos que os irmãos precisavam ser firmes, que os irmãos precisavam não tirar a visão, o olhar dos céus, o olhar de Cristo,
Ele fala, inclusive nessa carta, ele fala que os irmãos, que a igreja de Cristo, ela é o quê? Ela é como uma semente, porque na verdade aquele povo lá, eles estavam em contendas, né? Eles estavam em intrigas, eles estavam fazendo coisas que afastavam o Espírito Santo do meio deles. E então, isso tudo que estava acontecendo na igreja, fazia com que a igreja estava distanciando e se destruindo. E nessa carta ele coloca, e ele dá um exemplo e fala, irmãos, a igreja de Cristo, ela é unida. Não é preciso um querer ser mais do que o outro. E a palavra diz que lá quem cantava queria mostrar que cantava mais do que o outro. Quem pregava, queria mostrar que ele sabia pregar, ensinar mais do que o outro e diminuía, né, a outra pessoa. Então, havia soberbas, né, havia invejas e essas coisas que estavam destruindo a igreja. E Paulo ele fala, irmãos, a igreja... vocês precisam entender, eu trouxe aqui para vocês, inclusive para mostrar a vocês, ele fala da semente. Trouxe até umas sementinhas aqui, ó, para vocês verem. E ele mostra lá na palavra que é como uma semente, né? A vida cristã, a vida espiritual, a igreja de Cristo, nós precisamos ser unidos, né? E fazer juntos a vontade de Deus. E é isso que fortalece a igreja, fortalece as nossas vidas diante de Deus. E ele mostra lá que a semente, uns vão pegar a semente e vão plantar a semente, né? Vão plantar a semente. Outros vão vir e vão regar essa semente. Essa semente será regada, né? Para que ela receba toda a nutrição da terra, né? Para que ela se fortaleça ali na terra. Então ela recebe todo esse cuidado aqui. E aí, só que nós, como igreja de Cristo, nós vamos fazer isso. Pegar a semente, plantar, virar outras pessoas, vão regar, mas olha só, o crescimento, como ela vai ficar, só Cristo. É Cristo que vai fazer isso. É Cristo que vai dar o crescimento, né? Independente de como nós fazemos, quantas pessoas fizeram, quantas pessoas trabalharam para aquilo. Então é isso que Paulo estava querendo mostrar. E a igreja lá, e ele falando, quando trabalhamos desunidos, né? Quando a igreja, como estava a igreja de Corinto, estava trabalhando desunidos ou buscando os próprios interesses, o que acontece? Consequentemente, nos tornamos fracos espiritualmente, né? Ficamos fracos espiritualmente, mesmo que estamos fortes fisicamente, mas espiritualmente nós estaremos fracos e isso é muito perigoso quando nós estamos nessa situação. E a igreja também está nessa situação, pois todos os que estão enfraquecidos tornam-se mais frágeis de serem derrubados pelas investidas de quem? Do inimigo das nossas almas. Quem é o inimigo das nossas almas? Satanás. É ele que quer nos enfraquecer, é ele que quer nos destruir. E é por isso que ele coloca, porque quando Jesus ele dá o crescimento na árvore, né? Quando há todo o trabalho e dá o crescimento, o que o inimigo de nossas almas ele quer fazer, né? Para destruir isso tudo que foi plantado naquela igreja, como foi plantado na igreja de Corinto. Olha só, o que ele vai trazer? Inveja, né? Ele vai trazer a idolatria, ele vai trazer o ódio,
Olha quanta coisa, discussão, não existe, hein, isso entre o povo de Deus, né? E é isso que enfraquece, olha, agressões, né? Agressões verbais, né? Roubo, né? E ele entra o quê? Tem mais uma aqui, ó, a mentira, né? É isso que o inimigo coloca aí nos nossos corações e que destrói a igreja, como estava destruindo essa igreja lá de Corinto, aonde está falando a lição de hoje. E aí, como que o inimigo faz? Ele entra através dessas coisas, olha, né? Na árvore, ó, no fruto, tá vendo? Entra como uma minhoquinha, ó aqui a minhoquinha. Vai entrando como uma minhoquinha, né? E aí ela vai destruindo através de tudo isso que a tia falou com vocês. Então, é isso que Paulo nos alerta neste momento, de acordo com a palavra dele. Então, por isso que a igreja, ele fala que a igreja de Cristo, ela precisa se atentar para isso, tá? Ela precisa se atentar para essas coisas que não podem acontecer no nosso meio. Precisamos sempre estar unidos. Vocês precisam entender que vocês fazem parte da igreja de Cristo, né? E que é aqui que nós nos fortalecemos junto com todos, assistindo aqui a palavra de Deus, a EBD, está sempre, né, estudando a palavra de Deus, está sempre unido, né, com os irmãos. E é isso que fortalece a igreja de Cristo. Amém? Vocês entenderam direitinho? Então, olha só. Agora a tia vai passar um vídeo, tá? Vai passar um vídeo para vocês. E nesse vídeo, ele mostra por que precisamos estar firmes, né? Por que precisamos superar todas essas coisas, buscar essa força no Senhor? Porque passamos por várias coisas, né? Várias dificuldades neste mundo. Mas esse vídeo, ele mostra Paulo falando sobre isso. Por quê, né? Precisamos buscar essa força em Cristo. Por quê? Porque o amor é o único caminho. Vamos assistir o vídeo? Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Amém? Vocês já assistiram o vídeo, né?
E vocês viram aí que coisa gloriosa essa vida de Paulo. Como que ele mostra aí o que é servir. O que é estar com o olhar voltado para Cristo, né? E ele fala ali que, no final desse vídeo, que a morte é lucro para ele e que o viver dele é Cristo. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos viver para Cristo. Nós precisamos ter essa alegria de estar com Cristo, de servir a Cristo. Tá? E é isso que importa. Amém? Porque quando nós falamos dessa força, e eu trouxe até para vocês aqui, ó, e Paulo fala lá, quando ele fala que a morte é lucro e que ele está indo para a morte, né? Vão degolar a sua cabeça, e ele dá essa palavra, o que ele vai receber? Eu trouxe aqui, ó, um canudo, né? Um canudo de quando a gente se forma na faculdade, a gente recebe. E é uma festa maravilhosa, né? E quando você recebe, quanta felicidade você fica ao receber esse canudo. E Paulo ali, ele iria receber a recompensa dele, porque ele já tinha combatido ali o bom combate. E esse canudo, quando nós recebemos, quando nós nos formamos, pensa quanta dificuldade, né? Vocês vão chegar lá ainda, porque vocês estão estudando, mas vocês vão fazer faculdade, né? Vocês vão fazer curso superior. E quando vocês chegarem na formatura, e vocês vão sentir aquela sensação maravilhosa de receber o diploma de vocês, e vocês vão falar assim: até que enfim eu cheguei. Eu consegui vencer. Eu consegui chegar até o final. Eu superei todas as dificuldades. Aí você começa a lembrar de todas as coisas que aconteceram. Do dia que você foi de ônibus, o ônibus quebrou e você teve que chegar atrasado. O dia da prova que você ficou doente e você não conseguiu fazer a prova. O dia que você não conseguiu estudar e você chegou lá desesperada porque você não sabia como que fazia a prova. E todas as dificuldades, muitas vezes não tinham dinheiro para pagar a passagem para ir para a faculdade. Pensa todas as suas dificuldades. Mas aí quando você chega lá no final e chama o seu nome, tá? Lá na frente para receber o seu diploma. Que felicidade. Aí você fala assim: consegui. Eu cheguei. Eu superei todas as dificuldades. E aí eu te digo, eu sei que vocês são pequenos, mas vocês precisam entender que tudo que nós passamos aqui, nós precisamos ser firmes, igual Paulo nos ensinou, igual Jesus nos ensinou. Sejam firmes, porque no final vocês não receberão um diploma como esse, mas vocês receberão a vida eterna. Vocês entrarão na Jerusalém prometida. Vocês andarão em ruas de ouro. Olha que é muito mais do que um diploma. É felicidade eterna. E vocês precisam entender a importância de vocês ser firmes, não deixar que essas coisas aqui aflijam o coração de vocês. E não façam vocês desistirem no meio do caminho. Mas vocês estarão lá e chamarão, e quando chamarem o nome de vocês, vocês estarão lá presente. Eis-me aqui, Senhor, eu venci. Eu superei todas as dificuldades. Eu fui firme e eu consegui chegar até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, que todos nós chegaremos lá na Jerusalém
prometida, porque Deus nos fortalecerá. E a força que nós precisamos, que falam aqui, ela vem do Senhor. Por isso precisamos estar juntos, unidos, sempre constantes, tá? Sempre, junto com a igreja. É aqui que nós nos fortalecemos, que nós cantamos, que nós ouvimos a palavra de Deus, que nos sustenta. É através da palavra de Deus. Amém? Eu espero que vocês, que o Espírito Santo complete essa palavra no coração de vocês. Que vocês entendam a razão por que vocês estão aí assistindo essa aula, por que vocês estão aí ouvindo essa palavra, porque Deus quer nos levar para o céu e juntos nós iremos nos encontrar lá. Amém? Agora nós vamos louvar ao Senhor, tá? Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, tá? Vamos aproveitar esse momento de alegria, né? Esse momento de comunhão, e nós vamos ofertar ao Senhor, porque através da sua oferta, a igreja ela é sustentada, né? E é muito importante a sua contribuição. Tá passando aí, tá aí na tela aí, o PicPay, né? As contas bancárias. E se você, né, que é nosso visitante, você fica à vontade, tá? Para participar conosco deste momento. E se vocês não quiserem participar através dos meios que aparecem aí, vocês podem traz a sua ofertinha, tá? Entrega a tia à noite, tá bom? O importante é abrir o nosso coração para ofertar ao Senhor com alegria. Amém? Então, vamos ouvir um louvor aí e nós vamos ofertar ao Senhor. Ó, a tia vai ofertar aqui agora. Amém? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Mateus 28:19. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Já ofertamos ao Senhor. Então, agora nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Mais uma aula maravilhosa como essa.
Essa aula falou muito ao coração, ao meu coração, e eu tenho certeza que falou muito ao coração de vocês também, tá? Que o Espírito Santo esteja com vocês em todo o tempo, fortalecendo, dando a direção, tá? E que vocês estejam sempre constantes, sejam sempre constantes na obra do Senhor para servir. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? Então, vocês ficam com Deus, tá? Mais uma aula que se finda e nós veremos na próxima aula, tá? Fique com Deus e até a próxima.